A decisão cria o caminho. No vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre essa frase que eu aprendi esse ano no Subido ao Vivo de 2025 através de um amigo meu e não de uma palestra. E o quanto essa frase mudou a minha vida e pode transformar a sua também para esse ano que está se aproximando. Então fica nesse vídeo até o final e espero te ajudar até o final desse vídeo. Bom, queria te pedir para você se inscrever no canal. Muitas pessoas acabam assistindo aqui e acabam não se inscrevendo. Você se inscrevendo acaba me ajudando muito. Além disso, você não perde nenhum tipo de novidade também ativando o nosso sininho. E lembrando que na descrição desse vídeo a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, onde todas as quartas-feiras a gente faz uma mentoria ao vivo, 8 horas da noite, via Meeting, o que não acontece aqui no YouTube. Além disso, eu faço um desafio semanal e diário sobre acordar cedo, leitura, comer limpo, treinamento, estudo, e ali é um ambiente para a gente fortalecer a nossa comunidade, trocar ideia, fazer network e melhorar nossas habilidades e também aprender com outras pessoas. Então, se você quer participar do nosso grupo, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado direto para esse grupo, mas não esqueça de se inscrever no canal porque vai me ajudar muito. Depois que eu escutei essa frase, que a decisão cria o caminho, de lá para cá isso aqui para mim virou um mantra. Tudo que eu venho fazendo e tudo que eu venho conquistando, eu sempre penso nessa frase. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, para junho de 2024, para quando eu escrevi essa carta aqui para mim. Em junho de 2024, eu era um cara que não tinha cliente, não tinha negócio e precisava construir algo aos 30 anos de idade depois de ter feito uma transição de carreira, eu vim da educação física. E nessa época eu tinha começado a fazer lançamentos no estilo Érico Rocha, né, lançamentos perpétuos, semente, etc., no ramo da veterinária, através de um amigo meu, o Gilberto Costa. E o Gilberto, como amigo, mentor, padrinho do meu filho, ele pediu para eu escrever uma carta. E nessa carta ele pediu para eu colocar todas as conquistas que eu gostaria de ter para os próximos anos. Mas acima disso ele pediu também que eu escrevesse até os valores que eu gostaria de ganhar. E eu queria compartilhar essa carta com você. E eu nunca li essa carta para outras pessoas, né? Junho de 2024. O que precisa acontecer na minha vida a partir de hoje para que tudo que já aconteceu se torne irrelevante? Então tudo que você passou na tua vida, todas as angústias, todas as derrotas, todos os subempregos, tudo. O que precisa acontecer na sua vida para tudo isso se tornar irrelevante e você escrever uma nova história, por exemplo? E eu coloquei assim: preciso deixar meus medos de me tornar o meu pai, no sentido de não conquistar as coisas. Por que eu escrevi essa frase? Eu amo meu pai, tenho um ótimo relacionamento com ele, mas meu pai sempre pensou muito no hoje. E em vários momentos da vida meu pai teve dinheiro, mas não acumulou dinheiro, não acumulou riqueza, não teve casa própria, etc. E isso sempre foi uma preocupação no meu coração, de fazer dinheiro igual meu pai fez, conquistar as coisas, mas pensar que eu tenho um amanhã, que eu vou envelhecer, que eu tenho uma família, que eu tenho um filho, que eu tenho que deixar legado, agora é o momento de eu fazer dinheiro para poder me aposentar e ter um conforto quando eu ficar mais velho. Então é o momento de fazer dinheiro agora e também poupar dinheiro e juntar dinheiro. Por isso que eu escrevi essa frase. Preciso que os lançamentos conquistem maiores valores para conseguir ganhar mais e ter minha mente e coração mais tranquilos. Falei essa frase porque acredito que, pelo menos para mim, 90% dos meus problemas era porque eu não tinha dinheiro para nada. Nessa época eu estava totalmente sem grana nenhuma. E quantas vezes a gente se sente com ansiedade, angustiado, porque na verdade a gente não tá ganhando aquele valor que a gente gostaria, né? Ou não tá conquistando aquele emprego que a gente gostaria. E era exatamente isso que eu estava passando. A terceira frase é assim, ó: preciso acreditar mais no meu potencial como pessoa. Tá criando esse canal do YouTube? Muitas vezes eu achei que eu não era capaz de criar isso aqui que eu tô realizando hoje. Que pessoas gostariam de me escutar, como vem acontecendo e vem elogiando, falando, não pro meu ego, mas por vários amigos pediram pra fazer isso. De me ver como uma referência, como uma pessoa que eles gostam. Então, atrelado a não estar com dinheiro, veio também o sentimento de perder a minha autoconfiança, coisa que eu tinha muito lá atrás e eu perdi muito por me sentir um fracassado, vamos dizer assim. E por isso dessa frase também, de acreditar mais no meu potencial como pessoa. Preciso continuar focado no estudo, métricas, trabalho, saúde e família. Isso eu continuei e vou continuar porque eu sei que o estudo, a leitura vai me levar cada vez mais longe, independente de qualquer ramo que eu trabalhe. Preciso de uma renda fixa para não me preocupar tanto. Porque eu estava fazendo lançamento, meus lançamentos ainda não eram com cifras altas, eu tinha uma porcentagem muito pequena no lançamento. E por conta disso,
E era uma preocupação constante. Então eu queria um fixo, né? Pra poder continuar. Preciso buscar mais minha intimidade com Cristo. Tenho que retomar minha confiança em mim, no meu propósito de vida, na minha resiliência, de que o local que eu nasci não me define. Acredito que, igual a maioria dos brasileiros, ou se você está me vendo de outro país, a maioria das pessoas veio de uma situação de vida difícil. Todo mundo tem a sua história triste, todo mundo tem a sua realidade, as suas angústias, as suas lutas, a forma que cresceu. E comigo não foi diferente. Vim de uma família pobre, humilde, vim do absoluto zero, sem ter dinheiro nenhum, estudei em colégio público, mas é uma história que eu não sou o diferentão. A maioria das pessoas teve essa realidade. Só que isso nunca me definiu. E ano passado, num período, eu cheguei a retornar para onde eu morava há alguns dias, e a lembrança que eu tinha na minha cabeça é que aquele lugar era muito bom. Só que, na verdade, o que é muito bom são as minhas lembranças. E aquele tempo em si não volta. O local está lá, fisicamente. Mas o tempo de ser bom não volta mais. Eu não pertenço mais àquele lugar. Eu fui para outro lugar. A gente avança. Então, o local que você nasceu não te define. E ele não pode te definir. Se você quer mudança, né, nas coisas que você faz. E nisso eu coloquei metas, né, sobre estudo, saúde, família, e botei metas também financeiras, né, de quanto eu precisava para poder fazer algumas coisas. Eu não vou falar as cifras, mas eu vou falar as metas que eu precisava para poder bater os resultados, né. Então eu precisava de tanto para no mês pagar as contas e ter uma vida normal, conseguir bater essa meta. Se eu tiver XX, né, por mês, eu posso ter um filho. E, pra quem não sabe, eu tenho um filho de alguns meses hoje, porque eu bati essa meta. E foi possível ter esse filho. E isso é uma conquista pessoal, e assim, a gente tá falando de junho de 2024, né? Tem menos de um ano e meio. E a terceira meta era que se eu batesse ela, eu ia poder ter o meu filho e também conquistar as minhas coisas. E eu consegui essa meta também. E na quarta meta, eu coloquei que eu poderia conquistar as minhas coisas, ter o meu filho e ajudar os meus pais. Porque, como eu falei, né, meus pais não se preocuparam em acumular riqueza, enfim, poupar para a velhice. E hoje eu já consigo ajudar os meus pais, já consigo honrar os meus pais, de modo geral, né? E acima desse valor, eu consigo, a quinta meta, né, não me preocupar com dinheiro pro resto da minha vida. Essa última meta eu não bati, mas a dos meus pais eu já bati. Então eu já bati 4 das 5 metas, né? Depois que eu escrevi essa carta, eu coloquei na minha cabeça que as coisas iam mudar. No mesmo dia que eu escrevi essa carta, eu guardei essa carta, guardei num livro. Essa carta está muito bem guardada. Eu entrei no Contrato Subido, que é a plataforma de contratos que existe dentro da comunidade Sobral de Tráfego, e me candidatei a uma vaga. Só que, quando você faz lá dentro da plataforma, tem como você fazer a certificação de Meta e Google. Após eu escrever a carta, eu fiz essa certificação do Meta, passei e me candidatei às vagas que você tem 5 créditos semanais. No mesmo dia eu fui chamado, no dia seguinte eu tive uma entrevista, e no dia seguinte, depois de eu escrever minha carta, eu arrumei um emprego numa agência. E lembrando, o que estava aqui na carta? Que eu queria um fixo, né, para me sentir mais tranquilo mentalmente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui continuar com os lançamentos e ao mesmo tempo eu também consegui um fixo no dia seguinte, após escrever essa carta aqui. No dia seguinte. Eu entrei na agência do Pedro Bianchini, cara sensacional. Hoje ele é subido Master, né? Nem mais subido Pro. E o Pedro foi uma porta, cara, aberta na minha vida que me deu muitas possibilidades. Conheci amigos incríveis, conheci pessoas incríveis, aprendi muito. E através do Pedro, eu também me lancei no sentido de abrir o meu próprio negócio. A verdade é que eu quero te fazer um pedido. Se a galera tá entrando no grupo falando que, cara, pô, Cadu, agora você é o líder da nossa tribo. Primeiro que a gente tem uma comunidade, né? E a comunidade, na verdade, você pode compartilhar suas ideias, né? Ali também. Óbvio que existe uma administração, né? Eu vou administrar ali minimamente, se alguém vai falar alguma coisa ou não. Mas eu tô ali também, não apenas pra passar alguma coisa. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir vocês nos comentários, eu quero ouvir vocês nas mentorias de quarta-feira, eu quero ouvir vocês no grupo também, quero aprender com vocês. E eu queria fazer um pedido pra vocês. Eu quero que vocês escrevam uma carta. Nessa carta, vocês vão começar exatamente assim. O que você precisa fazer na sua vida, a partir de hoje, para que tudo que já aconteceu se torne irrelevante. E você vai escrever. Eu quero 5 metas com valores para o quanto você precisa ganhar para tudo isso se tornar irrelevante.
E no final da carta eu escrevo essa seguinte mensagem aqui, ó. Eu, particularmente, não me importo qual é a sua religião. De verdade, eu não ligo, sinceramente. Eu nasci num lar evangélico, mas eu respeito qualquer tipo de religião. Católico, macumbeiro, o que for, cara. Eu sinceramente, eu não faço distinção de nenhum tipo de religião. Mas eu botei assim, ó. No finalzinho. Eu sou um escolhido por Cristo. Eu acredito que eu sou escolhido. A gente tem que acreditar que a gente é escolhido. Porque seu amor é ágape e nele tem um propósito maior para minha vida. Para servir como instrumento na mudança de vidas nessa terra. Deus é abundância e está aqui. E estou aqui para servi-lo. Então aqui eu coloquei que na verdade eu estou nessa terra para servir também. E quando eu comecei a agência e tudo mais, eu percebi que na verdade a minha jornada não é a do herói. A minha jornada é de potencializar as pessoas a elas se tornarem heróis das suas próprias histórias. Porque eu já sou o herói da minha própria história. Eu não preciso ser o herói da sua própria história. Você que tem que ser. Na verdade, a gente sempre se coloca num patamar de protagonismo. Mas na educação física eu percebi isso e hoje, sendo dono de agência, eu também percebo isso. Quando você trabalha como dono de agência, você trabalha no backstage do sucesso dos outros. E quando eu via um aluno conquistar alguma coisa quando eu era personal, eu também sentia o mesmo sentimento a minha felicidade era maior quando o aluno conquistava do que quando eu batia algum PR, ou quando tinha alguma marca, ou quando eu batia as minhas próprias marcas. Eu ficava mais feliz de ver a conquista do outro, né? Óbvio que eu quero conquistar, óbvio que eu quero ganhar dinheiro, óbvio que eu quero crescer, óbvio que eu quero que as pessoas gostem dos vídeos. Mas se eu for instrumento na vida das pessoas também para elas prosperarem, cara, eu vou ser muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E o intuito desse canal é justamente para tirar as pessoas da frustração, ensinar a elas, compartilhar com elas um pouco do meu conhecimento e fazer com que elas se tornem pessoas melhores, empreendedores melhores. Esse é meu objetivo nesse canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não se esquece, e entra no link da descrição do grupo para você participar das mentorias 100% gratuitas nesse momento, todas as quartas-feiras, 8 horas da noite. Lembrando que aqui no canal, todas as segundas e sextas-feiras, vídeos novos às 10 horas da manhã. Um grande abraço e escreva a sua carta. Eu quero ler essa carta.